Opa, tudo bem, né? Ó, negócio é o seguinte. Última aula nós iniciamos o assunto plano inclinado, só que iniciamos conforme uma modalidade, né? Uma modalidade de atividade avaliativa. Então a gente aprende e ainda utiliza utiliza da atividade avaliativa aí, ok? Já distribui uns pontinhos aí para todo mundo, tranquilos? Bem, então é o seguinte, eu iniciei, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou revisar rapidinho aqui alguns pontos importantes, eu sei que não é tão simples, né, do primeiro caso aqui, que é o de 30 graus, ok? E vou passar pelos demais, entendeu? Aqui é o de 60, tá ok? De 45, perdão, de 45, vou passar por ele, vou falar da teoria, tá? Vou desenhar passo a passo aqui no slide anterior aqui, tá? E depois eu vou tirar algumas conclusões aqui, revisar alguma coisa rapidinho aqui, ok? Vou fazer o mesmo com o de 60, vou construir ele toda a partir dessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? E depois vou fazer algumas considerações aqui baseado nessa teoriazinha aqui. Beleza? Tranquilos? Esse é o de 60. Aí depois concluímos, né? Não acredito que vai ser hoje, mas aí concluímos a atividade. Essa parte de plano inclinado ela é importante porque ela te dá uma noção de decompor vetores, de trabalhar com vetores, de fazer algum cálculozinho, revisa uma trigonometriazinha, né, da matemáticazinha lá. Então ele é um conteúdo importante, é uma coisa que o pessoal tem errado demais, entendeu? E depois eu vou resolver alguns exercícios teóricos, inclusive, sobre isso aí, que vocês vão ver que essa atividade terá facilitado em muito, né, quando chegarmos lá na frente em alguns exercícios. Essa aqui é a conclusão. A conclusão consiste em observarmos algumas características aqui de cada um dos ângulos e preencher isso aqui, ok? Tranquilos? Vamos fazer isso tudo juntos, não precisa preocupar, galera. Bem, na última aula eu parti da força-peso, tá? Da força-pesozinha aqui que eu pedi que todo mundo considerasse ela 2 centímetros de comprimento, independente do papel milimetrado ou não, e que desenhasse as componentes. Aí o que eu fiz para desenhar as componentes? Aqui é porque aqui já está ilustrado aqui as únicas forças que existem, tá? Então eu vou fazer isso no de 60, não vou voltar no de 30. Mas eu vou fazer isso no de 45 e no de 60, que é a mesma coisa. Aqui é mais uma revisãozinha e eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, tá? Essas imagens todas aqui, beleza? Além do vídeo, né? Assim que normalizar a plataforma, a gente coloca o vídeo lá. Quais são as forças que realmente existem? As que eu consigo explicar, a origem delas, quem a exerceu. Por exemplo, força-peso, essa daqui. É vertical, começa no centro, está aplicada no centro do objeto e aponta para o centro do planeta. Então, ela sempre vai ser vertical. Você pode fazer o que você quiser com o plano inclinado aqui. Beleza. Tem uma outra força que é de 90 graus aqui, ó, por isso tem essa referência minha aqui. Tem uma força de 90 graus que é o quê? Esse bloco, a partir do momento que eu coloco ele aqui na superfície, no plano inclinado, surgem duas forças que dependem, né? Que a origem delas é a superfície. O fato de pressionar a superfície só surge uma normal, aí é aquela coisa, né? Eu faço uma força sobre a superfície, ação e reação, né? Eu faço uma força sobre a superfície e a superfície responde com a força contrária. Então, quando eu ponho o bloco aqui, ele força a superfície para baixo, ela faz uma força para cima com um ângulo de 90 graus, por isso que eu chamo ela de normal. Normal significa 90 graus. E desenhei ela aqui bem perpendicular, ela é perpendicular à superfície. Se você olhar no desenho de baixo, ela tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o quadrado, consequentemente com a superfície, tá? Com o quadradinho, consequentemente com a superfície aqui. A outra força que surge para que isso aqui não desça é a força de atrito, porque há uma tendência de descer, aí já é a primeira lei, né? Há uma tendência de descer, que é a inércia, mas se o bloco não desce, é porque existe uma força contrária aqui, que só pode ser quem? O atrito, beleza? Essas são as 3 únicas forças que existem. Se alguém perguntar, botar um bloquinho em cima de um plano inclinado e perguntar quais são os vetores que realmente existem ali, ou quais são as forças que atuam naquele bloco, você vai desenhar essas 3. E ninguém está na direção de ninguém, galera. Ninguém está na direção de ninguém aqui, tá? Ou seja, não tem ninguém na direção da normal, não tem ninguém na direção
do atrito e não tem ninguém na direção do peso, da força-peso. Então, teoricamente, se alguém perguntar quais são as únicas forças que existem, só tem essas três. E você tem que ser capaz de explicar cada uma delas. Tá, então por que eu fiz a decomposição? Para descobrir qual é o valor. O peso eu já sei, né? Eu dei o valor para vocês aí, pode me corrigir, de 2 quilos, né? Consequentemente, 20 newtons. Esse é o valor que nós vamos utilizar. Eu vou começar a escrever aqui, tá? Só para revisar aí a teoria, ok? Então tá aí. Beleza. Então, tá aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e fiz a decomposição. Para fazer a decomposição, e eu vou fazer isso junto com vocês no próximo triângulo, tá? Eu vou fazer uma continha aqui, Px e Py, para revisar, tá? Eu fui lá e decompus. Para decompor, o que eu fiz? Quando eu estou na horizontal é muito fácil, né? Porque eu já estou acostumado a ver o eixo x e o eixo y, né? O x na horizontal e o y na vertical. Beleza. Ótimo. Aqui o plano inclinou, andou, subiu. Então o meu plano inclinar, o meu x e y tem que acompanhar, onde o meu x continua perpendicular ao plano e o x continua paralelo aqui ao plano. Então eu tracei uma reta na direção da normal, que eu chamei de eixo y, e tracei um na direção do atrito ou na direção do px, que eu chamei de eixo x. Aí eu fiz a decomposição. Essas retas aqui de verde, tá? Elas são só referências. Essa daqui, ó, reta paralela ao eixo x, que é uma referência ao eixo x. Coloquei uma reta paralela ao eixo x aqui e a outra que é uma reta paralela ao eixo y. Por que eu fiz essas duas? Porque eu tenho que pegar bem a pontinha da força-peso aqui e delimitar. Ou seja, ninguém pode passar na frente do peso. Por quê? Se eu for quebrar o peso em outras duas forças, né, em componentes dela, em pedaços dela, nenhuma delas pode ser maior do que a força-peso. Então nem o Px nem o Py pode passar dessas duas retas de verde aqui. Tá? Porque senão, esse negócio, se você não fizer essa regra, esse negócio vai ficar totalmente desproporcional. E você vai chegar a cometer o erro de quê? De representar o peso por outras duas forças que são maiores do que o próprio peso. E não, eu estou quebrando o peso em outras duas forças menores do que ele, lógico. Estou pegando o vetor e quebrando ele. Aqui é difícil de visualizar que esse vetor ele é, ele é a hipotenusa do triângulozinho que eu vou mostrar aqui, tá certo? Então, pelo teorema de Pitágoras, ele é a soma dos outros dois aqui, né? O quadrado, tudo bonitinho. Beleza, então eu fui lá, tracei isso aqui na última aula, tracei essa outra aqui, para não passar não deixar que os vetores passam dessas retas aqui, ó. Ok, beleza. Então vamos lá. Esse triângulo de 30 aqui, ó, eu mostrei, tá? Que eu localizei ele aqui. Por exemplo, você pode imaginar o triângulo grandão de preto e pode imaginar um pequenininho aqui, ó. O pequenininho pode parar na força-peso aqui, se você quiser, ó. Então, olha só. Eu vou pegar o grandão de preto e comparar com esse pequenininho aqui, ó, que acaba aqui no peso, ó. E então, por que eu estou pegando esses dois? Porque fica com um ângulo de referência igual, que é 30 para o grandão e 30 para o pequenininho aqui, ó. Beleza? No finalzinho da aula gravada, da última aula, quando voltar à plataforma, vocês olham lá que eu expliquei um pouquinho melhor isso aqui. Ô, Beleza. Carlos, Oi. tem como você dar um risco em qual que é o pequenininho? Eu não tô sabendo qual que é. Tem sim, tá? Deixa eu ver se eu... O pequenininho vai ser esse cara aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Sei. Tá? Deixa eu ver se eu Achei. consigo colocar ele aqui. Opa. Eu vou puxar ele para cá, tá? E vou dar um risco nele. Ele seria... Ó, tanto faz. Essa reta aqui, ela é paralela a essa de cá, né? Então, tanto faz eu riscar isso aqui, esse cara todo aqui, ou riscar tudo isso aqui, ó. Tanto faz. Então, eu vou fazer o seguinte.
eu vou riscar com uma coisinha mais, deixa eu ver, mais. Como se o triângulo fosse tudo isso aqui, ó. Aí, esse ângulo aqui, como essas retas aqui têm a mesma inclinação, ele é de 30. Tem a mesma inclinação, 30. Então, esse aqui seria o triângulo menor. Então, veja bem, vou aproveitar que eu risquei aqui. Se aqui é 30, esse carinha aqui é 30. Aqui, então, vai ser quanto, galera? 90. Então, aqui é quanto? 60. 60. Eu só quero mostrar, tá? Depois você pode memorizar do jeito que você achar mais fácil, que se esse lado de cá é 60, então quanto que faltou para esse cara do lado de cá, ó? Que o que me interessa é 30, na verdade. Se, vou até estender aqui, aqui estaria o meu PX. Então, olha só, se aqui é 60, então tá faltando, para fechar o 90 graus aqui, tá faltando essa aberturazinha aqui que é 30. Porque o eixo X, que é esse cara aqui, e o eixo Y, que é esse cara aqui, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Não é à toa que eu peguei, é como se fosse aqui, ó, 90 graus. Ó. Não é à toa que eu peguei o X e o Y. Então tem um ângulo de 90 graus entre eles aqui. Então se esse lado aqui é 60, eu cheguei na onde que eu queria. Tá? Significa então que do lado de cá é 30. Eu tenho que achar aonde que é o ângulo, na onde eu tenho que localizar o ângulozinho da inclinação aqui, na onde que ele está relacionado aqui com o meu PX e o meu PY. Aí eu descobri que ele está do lado de cá, ó. Certo? E ele sempre estará aqui, ó, grudado no Y. Sempre. Esse ângulo aqui sempre vai estar grudado no Y. Esse da horizontal aqui, ó, né? Realmente da horizontal aqui, quem está acostumado a ser o eixo X, né? Que agora que inclinou, ele sempre vai estar grudado aqui no da vertical, que é o Y. Sempre. Então eu consegui fechar qual o ângulo que existe entre P e Y. Ô Carlos, mas se eu colocar os 60 graus aqui, a tabela está aqui, moço. Eu tenho os dados dos 60. Se eu quiser calcular o PX baseado nos 60, pode, não vai dar errado, não, vai dar certo. Entendeu? É porque geralmente a questão, quando ela põe um plano inclinado com 30, ela automaticamente automaticamente, o que acontece? Ela só te dá os dados do carinha do 30. Ah, mas eu sei de cabeça, eu monto a tabela lá e faço. Tem que dar certo. Tá ok? Se você fizer, se a gente colocar uma questão lá e você lembra tudo bonitinho, desenha a tabela lá, eu te dou só os valores de 30. Você, não, vou sacanear a casa que eu vou fazer só com de 60. Tem que dar certo. Se não der certo, eu anulo a questão porque foi elaborada errada, entendeu? Tem que dar certo. Mas suponhamos que, para não criar mais uma coisa que eu tenho que preocupar ali, que ele vai me dar o ângulo de 30 e todos os dados do 30. Então eu tenho que localizar onde que está o ângulozinho de 30 aqui, ok? Aí o ângulozinho de 30 está aqui, ó. Sempre vai estar aqui, ó. O da horizontal sempre vai estar junto com o PY. Então eu vou desenhar o PY, tá certo? Aí eu fiz, não custa fazer rapidinho aqui de novo, eu fiz na última aula. Calma aí, deixa eu. Eu fiz na última aula o seguinte. Eu peguei, né, alguma coisa assim, ó. Peguei um triângulozinho lá assim. Tá? E fiz o seguinte, vamos lá. Esse cara aqui é o meu peso. Tá? Só transferir para cá para a gente pensar um pouquinho. O PX, vou deixar ele quietinho aqui. Vai ser esse cara aqui, já está até laranjinho aqui, bonitinho. PX. E o PY eu vou trazer ele aqui para frente, ó. Vou tirar ele daqui e vou mandar ele para frente. No lugar, ele vai ficar no lugar dessa reta verde aqui para ele fechar o triângulo aqui, ó. Então ele vai ficar do lado de cá. Ó. Esse vai ser meu PY. Só transferir ele para cá.
para fechar o triângulo. Ou melhor, tem um jeito melhor de visualizar isso aí. Eu vou mexer no PY, PX. Mexer no PX é mais fácil. Então vou colocar aqui, vou fazer meu triângulo da seguinte maneira. Vou colocar meu triângulozinho aqui. E vou girar ele de forma que... Deixa eu fazer. Vai ter que ser na mão mesmo. Vou manter o peso bonitinho aqui, vertical, sem mexer nada dele, tá? Vou desenhar ele verticalzinho, que é difícil, hein? Vou desenhar ele aqui. Nossa senhora! Tive um trabalho todo de descobrir na onde que estava o 30, agora eu vou tirar o PY daqui. Não, vou baixar o PX aqui e vou colocar o PX aqui, ó. Eu vou andar com o PX, tá? Vão organizar isso aqui melhor? Vão. Vamos lá. Esse aqui, ok? Esse carinha aqui é o meu peso. Esse cara aqui que eu não mexi é o meu pedaço do peso, né? PY. Ih, galera, hoje o bicho tá pegando. Então, fechou ali, né? Então tá faltando quem? Tá faltando o meu PX aqui que eu desci, ó. Tá certo? Desci o PX aqui para baixo, ó. Por quê? Porque eu tive um trabalho descobrindo aonde que era meu ângulo de 30 e descobri que ele estava aqui no Y. Então, eu resolvi descer aqui e fechar meu triângulozinho. Bem, se eu colocar aqui, fizer essa representação aqui, ó, falar com vocês que o vetor peso ele é igual à soma dos outros dois, tá? Eu não estou fazendo cálculo nenhum de valores. Estou só fazendo uma representação. Eu estou falando que esse vetor aqui, ó, início, né, origem, extremidade, se eu somar esses dois que estão alinhados, eu acho o outro que é o resultado, que é a soma. Até mostrei isso na última aula. Beleza. Se eu fizer o quadrado, eu também acho, tá? Se eu fizer aqui, como é um triângulo retângulo, se eu calcular o quadrado, eu também acho, tá? Bonitinho que eu também acho, ó. O peso de x, eu acho também. Só que lembre que eu tenho só o peso e a tabela da trigonometria ali, tá certo? Então, o meu peso que eu pedi para vocês considerarem que é 20 newtons. Então, qual é a forma que é interessante que a gente vai usar aqui? A gente vai usar seno e cosseno, tá? O que é seno? Seno de algum ângulo, no caso aqui o de 30, vamos colocar o de um ângulo qualquer, θ, ele é o quê? Ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá tudo bem, né, galera? Qualquer coisa vocês me falam. E o cosseno é o cateto adjacente, o cosseno do ângulo, né? Do ângulo θ. O cosseno é quem está encostado no ângulo e adjacente significa isso. É o adjacente sobre hipotenusa. Quem está exercendo o papel da hipotenusa aqui? Bem, quem está em frente ao triângulo maior, que é o de 90, é o peso. E é o peso que é o maior de todos aqui, que é a soma dos outros dois. Então, quem exerce o papel aqui da hipotenusa, tá? É o peso. Vou escrever aqui, eu acho que não vai embolar não. Então, minha hipotenusa é o vetor peso. Só para você identificar ali. O meu cateto oposto é oposto ao ângulo de 30. Em frente ao ângulo de 30 eu tenho a P de x. Ok? Tá aí. O meu oposto ao ângulo de 30. E o cateto adjacente, eu tenho PY. Ou seja, quem está encostado, está adjacente, está encostado no Y, no ângulo, é o Y. Então, esse aqui são os meus elementozinhos aqui. Então, vamos lá. O seno de 30
né? Vai ficar seno de 30 é igual ao cateto oposto. Quem é? P de x. Sobre hipotenusa, que é quem? O peso. Então, como que eu faço para calcular esse P de x? P de x, deixa eu só baixar aqui para não embolar demais. O meu P de x, ele vai ser, só multiplicar cruzado aqui, ele vai ser o peso vezes o seno, tá? É só você lembrar que o P de x, ele tá, aqui fica mais fácil de ver, ó. O P de x, ele tá separado do ângulo. Como ele está separado do ângulo, C de seno, tá ok? E o outro não, ele está grudado. Então ele está coçando o ângulo aqui, perdão. Cosseno, só para não lembrar, não esquecer. Então, cosseno de 30, como é que vai ficar? Vai ficar assim, então. Cosseno, então fugiu aí, esqueci de gravar. Se ele coloca o ângulo aqui embaixo, o ângulo fica grudado no Y. Se ele colocar o ângulo aqui em cima, fica grudado no X. Se ficar grudado no X, é o X que vocês vão usar cosseno. Por isso que eu quero que vocês olhem para isso aqui, não quero que olhem para isso como uma fórmula, mas como um raciocínio. Tá? Se eu trocar o ângulo de lugar, ele passa a ficar grudado na outra componente, que é o X. Se ela ficar grudada na outra componente, que é o X, então eu vou mudar para o X o cosseno. Então é o X que vai ficar com cosseno. E aí o Y que ficaria com seno. Então eu quero que vocês olhem bem para isso aqui, ó, e enxergue isso como um raciocínio, tá? E não enxergue isso como uma fórmula e vou decorar isso aqui, ó, vou memorizar. PY é sempre cosseno? Se o ângulo estiver aqui embaixo, sim. PX é sempre seno? Se o ângulo estiver aqui embaixo, sim. Se ele colocar o ângulo aqui em cima, você troca de lugar, ok? Nas minhas provas eu vou colocar a tabela toda, tá? Vou colocar a tabela toda, por quê? Aonde eu colocar o ângulo, se você quiser, você troca. Eu coloquei 60 aqui em cima. Caça tá de sacanagem. Perdão pelo termo. Vou colocar 30 aqui embaixo e vou pensar igual ele pensou lá no dia que eu estava explicando, porque eu tenho todos os valores aqui. Então, vou deixar todos os valores para você ter liberdade para resolver do jeito que você achar mais fácil, ok? Então, o ângulo aqui embaixo, ele fica grudado no... Quando o ângulo está na horizontal, ele gruda no que está na vertical, tá vendo? É o contrário, é o PY. Quando ele está na vertical, ele gruda no que está na horizontal. É sempre o contrário, aí para vocês memorizarem. Tranquilo? Tudo beleza? Alguma dúvida, algum comentário? Aqui está tudo tranquilo, que eu vou repetir o procedimento para os outros dois ângulos. E é isso aqui que vocês vão me entregar como primeira fase da atividade. E depois, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui, né? Perdão, para a gente preencher nossa tabela, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui para a gente preencher nossa tabelinha lá, tá certo? Tudo beleza? Alguém quer fazer algum comentário aí? Agora que eu já sei quem que é o P de X e quem que é o P de Y, eu vou abrir um quadradinho aqui para fazer o cálculo, tá certo? Vou calcular o PX e vou calcular o PY e vou correr lá na minha tabela e vou preencher minha tabela. Tranquilos? Então eu fiz o cálculozinho do PX aí, que é o peso, vezes o seno de 30, tá? Quem acabou de entrar aí. Aí eu fiz o cálculo, que eu tinha deduzido aqui, eu fui lá e fiz. Beleza, o peso é quanto? 20 newtons, tá aqui. Beleza, 20 newtons. Peguei o 20 newtons vezes o seno de 30, meio. Então achei PX 10. O PX é essa tendência que ele está fazendo um bloco, tentando, né, fazer o bloco descer. Beleza, não conseguiu porque o atrito equilibrou. Como o atrito equilibrou, então quer dizer que o atrito tem o mesmo valor do PX. Eu vou mostrar isso lá na tabela. Vou calcular o P de Y. Então quem entrou aí agora é o mesmo raciocínio. Presta atenção que você vai entender. O P de Y é uma parte do peso, só que aquela parte que fica grudada no ângulo. Então eu uso cosseno. Beleza. Aí o meu P de Y, ele vai ser o peso, que é 20, lógico, para todo mundo, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. Então, simplificando 20 por 2 aqui, vai ficar 10 raiz de 3. Eu vou colocar em números decimais aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente ter uma noção, né, de tamanho.
tá? Então, raiz de 3 é 1,72, certo? Então, vezes 10, isso aqui vai dar aproximadamente 17,2, certo? Então, eu tenho, tá? O meu PY aqui, tá vendo que ninguém é maior que 20? Eu tenho o meu PY aqui, ele é grande, se for comparar com peso. E tenho o meu PX aqui, ó. Tá certo? Aí eu vou lá na minha tabela de conclusão da atividade. Tá certo? Que não é essa aqui. Aqui minha tabela de conclusão, certo? Minha tabela de conclusão mostra já os 3 prontos. É lógico que eu não tenho os 3, só tenho o primeiro. Vou construir os outros, tá? Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida é só falar. Beleza. O peso, já vou até preencher. O peso, vou até destacar ele aqui. O peso não vai mudar para lugar nenhum, para ninguém. Então, o peso eu vou preencher aqui 20. Qualquer ângulo aqui eu vou sempre usar o mesmo, 20. Acabei de calcular por 30 o PX. E eu achei 10 newtons. Tá? E para o PY eu achei 17,2 newtons. Certinho? Tá? Beleza. E o atrito e a normal, Carlos? Vamos lá. E o atrito e a normal? Deixa eu colocar aqui. Bem, o atrito ele é igual, olha aqui. Olha para o desenho aqui. O PX está para baixo e a única força que está para cima balanceando, né, contrabalanceando aí, promovendo o equilíbrio é o atrito. Então o atrito tem que ter o mesmo tamanho do PX. Então o atrito também, olha só a conta que eu fiz. Já acabou minhas contas. Minha conta aqui é fazer PX e PY. Ok? Não preciso fazer os demais, tá? Eu só deduzo os demais. Então tá aí. O atrito também é 10 newtons. E a normal? A normal tá aqui para cima, né? Desculpa aí, até faltou normal aqui no desenho. Tá aí para cima, tá? Beleza. Normal tá para cima, equilibrando quem? PY. Então, esse bloco, ele tá pressionando a superfície inclinada? Tá. Com que força? Bem, se fosse numa superfície horizontal, bonitinha, seria com a própria força peso. Mas como está inclinada, é só com uma parte do peso. Por isso que ele não pressiona tanto assim. Ele pressiona só uma parte do peso que pressiona. Em vez de ser os 20 newtons, galera, é só 17,2 que está pressionando a superfície. Então a resposta para essa pressão, né, é a normal, que vai ter o mesmo valor, né, aqui do PY. Então PY vai ser o meu PY, consequentemente minha normal, ela vai ser 17,2, certo? 17,2. Tá tranquilo aí? Tudo tranquilo, galera? Tudo beleza, né? Tranquilo. Então, beleza. Então vai dar aqui 17,2 newtons. E é isso que eu vou fazer com os demais, tá? Não tem como eu preencher aqui. Eu consigo perceber, né, que algumas forças vão diminuir. O meu PY vai diminuir pra caramba. Né? Então eu vou perceber uma tendência aqui nele, no meu PY diminuir e no meu PX aumentar. Mas a soma dos dois, né, eu não posso esquecer que sempre vai dar 20. A soma vetorial ou jogar teorema Pitágoras. Tá ok? É lógico que se eu somar 10 com 17,2 vai dar 27,2. É lógico que é maior que 20. Eu não posso somar os vetores assim porque eles não estão na mesma direção e sentido. Estão na mesma direção, só que sentido contrário. Assim, são perpendiculares o PX e o PY, na verdade. Ok? PX e PY são perpendiculares, então eu não posso somar. Né? Eu tenho que fazer teorema Pitágoras. Então, se eu fizer 10 ao quadrado, Carlos, mais 17,2 ao quadrado, somar, tirar a raiz quadrada disso, vou achar o 20? Vou. Você pode fazer isso aí. Você vai achar um 20, dependendo da aproximação que eu fiz da raiz de 3, aqui você vai achar um valor muito próximo do 20, tá? Muito próximo mesmo. Até aí tranquilo que faremos agora isso para os demais, tá? Eu vou só cortar essa aula gravada agora, tá? Para não ficar muito longa na hora de postar, beleza?